Então é o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre duas das sociedades mais importantes que a gente tem em ecologia, abelhas e formigas, aqui nesse caso. Quando a gente fala, gente, em relação a uma colmeia, a um grupo de abelhas, toma cuidado, tá? A própria prova do Enem já usou essa nomenclatura, falando numa colônia de abelhas. Ao pé da letra, abelhas não formam colônias, que a colônia implica em uma ligação anatômica permanente, em viver grudado, o que não é o caso das abelhas. Nas abelhas, a associação ecológica se chama sociedade. Entretanto, a colmeia, ela pode ser às vezes descrita como colônia, entre aspas, tá? Que nem você fala, por exemplo, uma colônia de pescadores, uma colônia de garimpeiros, ou por exemplo lá, o Brasil era uma colônia de Portugal, uma colônia no sentido de um lugar onde tem um grupo de indivíduos. E às vezes se chama uma colônia de abelhas, uma colônia de formigas. Agora, cuidado, na colônia de abelhas, qual é a relação ecológica que existe? Não é colônia, é sociedade. Numa colônia de formigas, num grupo de formigas, qual é a relação ecológica que existe? Não é colônia, é sociedade. Eu sei, isso aí é para dar um nó na cabeça de qualquer cristão, né? Então, quando a gente fala uma colônia de abelhas, uma colônia de formigas, a relação não é colônia, a relação ela é sociedade nesse caso. Em relação às colônias de abelhas, que na verdade são sociedades, nós vamos ter três classes sociais, nós vamos ter três castas em relação às abelhinhas, né? A gente vai ter lá a rainha, onde, gente, a rainha, ela é a única fêmea fértil em toda a colmeia. Inclusive lembrando que, apesar do nome dela ser rainha, ela não manda porcaria nenhuma, né? Aliás, numa colmeia, ninguém precisa mandar em ninguém. Todo mundo já sabe o que é que tem que fazer, né? Tem um ditado, né? Somos todos peças de um mesmo relógio, né? Exatamente comentando que numa sociedade que funciona bem, cada um tem o seu papel e tem que saber o que é que vai fazer, né? De maneira, moçada, que funciona assim, a rainha só tem esse nome porque ela é a única que pode parir. Inclusive, o papel dela nem é tão legal, né? Porque o papel dela é parir o tempo inteiro. Quando ela não está parindo, ela está transando com os zangões. Talvez não seja tão ruim assim a vida dela, não. Você tem que os zangões, eles são os únicos machos que você tem em toda a colmeia. E o papel do zangão é só pegar a rainha. Esse aí tem vida boa, viu? Então o papel dele é pegar a rainha e ponto final. Você tem gente lá, a rainha só é uma, tem um harém de zangões. Para poder também, né, variar um pouquinho de vez em quando, né? Quando ela está enjoada de um, ela pega outro e etc. E você tem lá as operárias. Onde, gente, as operárias, todas elas são fêmeas, todas elas estéreis. E mais de uma vez, a gente explicou para vocês como é que é a definição das castas, das classes sociais em relação a uma colmeia de abelhas. A gente lembra de novo, né? Você tem lá que as fêmeas das abelhas, elas são diploides. Então a rainha, ela é fêmea, ela é 2N. Mas os machos das abelhas, eles são haploides. Então os zangões machos, eles são N. Como a rainha é 2N, ela vai fazer meiose para produzir os óvulos dela, óvulo N. Mas como o zangão ele é N, não dá para dividir N por 2, ele não faz meiose. Ele faz mitose para produzir os espermatozoides, aqui nesse caso. Então a rainha por meiose o óvulo, o zangão por mitose o espermatozoide. E um belo dia o zangão pega a rainha, creu, fecundação, N mais N forma lá um indivíduo 2N. E em abelhas, quem é 2N é fêmea. E o que define se essa fêmea vai ser estéril, uma operária, ou vai ser fértil, uma rainha? Aí é a alimentação, né? Se essa fêmea se alimenta somente de mel, ela vai ser estéril, ela vai ser uma operária. E, gente, se essa fêmea ela se alimenta de
geleia real. Lembrando que a geleia real é uma mistura de mel com hormônios sexuais. É aquela história. Cada uma das operárias é estéril, que ela tem uma quantidade bem pequenininha de hormônio sexual. Então ela é estéril. Entretanto, cada operária pega um pouquinho do hormônio sexual dela e vai colocando na geleia real, até que chega uma hora que a geleia real fica bombando de hormônios sexuais. Quem comer geleia real vai acabar ficando fértil, vai acabar virando uma rainha. Ô Landim, como é que você escolhe quem vai receber a geleia real para virar rainha? Aí é a coisa mais justa do mundo. Unidunité. Mamãe mandou. Sorteio. Tem várias fêmeas jovens e aleatoriamente você escolhe. Tu e tu, geleia real, vão ser rainhas. O resto, operárias. Até comentando certa vez, né? Ô Landim, não tem perigo das operárias roubarem a geleia real, né? E todas elas virarem rainhas também, né? Revolução lá da classe proletária e etc e tal? Não. Cada uma está muito feliz com o seu trabalho, cada um sabe o que tem que fazer, tudo bem. Na verdade, isso é determinado pelo comportamento, né? Somente quem começa a receber geleia real passa a ter uma forma diferente, passa a ter um cheiro diferente e a partir de então, só ela come geleia real. As operárias só dão geleia real para elas. As outras operárias, né, elas só vão comer o mel normal, né? Então, nesse caso, só quem recebe geleia real é a rainha, né? Ela tem um cheiro diferente que faz com que as operárias só deem geleia real para a rainha ou rainhas, né? As operárias em si só vão se alimentar de mel mesmo, né? Só pode ter uma única rainha em cada colmeia, que quer dizer que quando as rainhas jovens ficam adultas, se a rainha original ainda está lá, as rainhas jovens são expulsas da colmeia para poder fazer uma colmeia nova, né? E aí você tem um fenômeno chamado de enxameamento, formação de um enxame de abelhas, a formação de uma nova colmeia. Ou seja, como só pode ter uma rainha em cada colmeia, quando as rainhas jovens ficam adultas, elas vão embora, algumas operárias vão com elas, e uma nova colmeia acaba sendo feita. Lembrando, né, que se o zangão pega a rainha, o espermatozoide pega o óvulo, fecunda, forma uma fêmea, uma operária ou uma rainha. Mas pode ser que o óvulo se desenvolva através de partenogênese, né? O desenvolvimento do óvulo não fecundado. Uma vez, moçada, que você tem lá o desenvolvimento do óvulo não fecundado, se o óvulo é N, origina um indivíduo N. E indivíduos N nas abelhas são machos. Ou seja, os zangões aparecem aqui. Gente, numa colmeia de abelhas, todo mundo é irmã, todo mundo, moçada, tem a mesma mãe, que é a rainha, e tem lá o mesmo pai ou pais ligeiramente diferentes, né? Porque podem ter vários zangões aqui na jogada. O interessante é que a rainha, ela cruza com os próprios filhos, né? Eita, para um psiquiatra explicar isso aqui, esculhambação essa era grande, né? Você tem lá que a rainha pega os próprios filhos para poder chegar e gerar as operárias. O que quer dizer que a operária, ela é ao mesmo tempo filha do zangão e irmã do zangão pelo lado de mãe. Peraí. A rainha gera zangões e a rainha cruza com os próprios filhos, com os próprios zangões. O que quer dizer que as abelhas operárias, elas são irmãs pelo lado de mãe, é a mesma mãe para todas, os pais são o mesmo ou podem ser diferentes, mas os pais das operárias são irmãs das operárias, porque os zangões são filhos da rainha também. Se os zangões são filhos da rainha também, isso quer dizer que os zangões, nesse caso, são irmãos das operárias. Ou seja, o pai da operária é o próprio irmão dela, né? O pai da operária, o zangão, é irmão dela. Gente, isso faz com que dentro da colmeia a relação de parentesco seja absurdamente elevada, né? Cada operária é irmã pelo lado de mãe, ao mesmo tempo ela pode ser irmã pelo lado de pai ou ter pais diferentes, mas de qualquer maneira ela é irmã do próprio pai. No que ela é irmã do próprio pai, a semelhança genética ela é extremamente grande. É por isso
que basta um carinha se reproduzindo. Basta um carinha se reproduzindo, porque como todos os caras na colmeia são todos muito parecidos, eles são parentes muito próximos, eles são geneticamente muito semelhantes, deixa a rainha ter todos os filhos. Afinal de contas, quando a rainha produzir uma operária, a operária é a irmã dela, né? Ao mesmo tempo ela compartilha, né, o pai, ou o pai dela é irmão dela, o grau de semelhança é bem grande. Por isso que, não sei se alguém lembra da aula de insetos, a gente comentando com vocês, que quando uma abelha pica uma pessoa, ela morre, né? Quando ela dá uma ferroada, o que acontece é que o ferrão fica lá, preso na sua pele, e quando ela puxa, ela perde o abdômen. Né? No que ela perde o abdômen, ela vai acabar morrendo. O que quer dizer que quando a abelha ferroa, ela morre. Daí tu pensa, né? A rapariga na abelha, ela me ferroa, mesmo sabendo que ela vai morrer? Mesmo sabendo que ela vai morrer. Ela pensa, estou morrendo para proteger minhas irmãs. Eu morro, mas os meus genes ficam dentro lá das minhas irmãs, que são muito parecidas comigo, né? Aquela teoria do gene egoísta, né? Você é um mero receptáculo para os seus genes. Se você morrer, mas os seus genes permanecerem, beleza, não tem problema nenhum. Então, se você morre para proteger suas irmãs, você morre. Mas seus genes ficam nas suas irmãs e os genes permanecem, que é o que interessa aí nesse caso. Como é que é uma comunicação dentro lá de uma colmeia de abelhas? Comunicação se dá através de substâncias químicas, né? Feromônios. Então é aquela história, né? Quando a colmeia é invadida, as abelhas liberam um cheiro para alertar as outras abelhas que a colmeia foi invadida. Um feromônio, uma substância química que pode ser utilizada para comunicação. Quando a abelha rainha está com fome, ela libera um feromônio que chama a operária para alimentar ela. Quando os filhotinhos estão com fome, eles liberam um cheiro, um feromônio, para serem alimentados, sendo que o feromônio das rainhas é diferente do feromônio das operárias, então a alimentação vai ser diferente. Ou seja, enquanto você conversa com uma pessoa, do ponto de vista, por assim dizer, né, de palavras, né, a gente se comunica através de sons, nas abelhas é através de cheiros e é através de um padrão chamado de dança. Um padrão de movimento conhecido como dança. Ora, toda a vida social dentro lá da colmeia se baseia nas necessidades de você procurar flores, onde nessa flor tu tem o néctar exatamente para poder produzir mel. Toda manhã, algumas abelhas vão sair, gente, lá da colmeia. Essas abelhas saem da colmeia para procurar flores onde você tem o néctar para poder produzir mel. Quando essas abelhas voltam, elas têm que explicar para as outras abelhas onde é que a flor está localizada. O problema é, como é que uma abelha vai explicar para outra onde é que a flor está? Afinal de contas, abelhas não falam, abelhas não têm dedo para apontar, é bem ali. E o resultado, que elas desenvolveram um mecanismo super complicado de comunicação, que foi chamado de dança das abelhas. Um alemão chamado von Frisch, ele passou anos e anos estudando a dança das abelhas para entender como é que funciona. Basicamente, moçada, dentro da colmeia tem uma espécie de plataforma, a pista de dança, e quando a abelha batedora, aquela abelha que saiu para procurar as flores, ela volta, ela começa a andar na pista de dança, andar e volta, anda em linha reta e volta, anda em linha reta e volta, anda em linha reta e volta, e fica repetindo esse movimento. O alemão ficou lá um tempão estudando as abelhas e descobriu uma coisa fantástica, né? A linha reta que a abelha anda quando ela está dançando, né? Ela faz um ângulo com a pista de dança, que é o mesmo ângulo que existe entre o sol, a colmeia e a flor que ela está apontando. Ou seja, as outras abelhas veem a abelha dançando, veem qual é esse ângulo. Quando elas saem, elas veem colmeia, sol, o ângulo tal, a flor, ela está ali e vai direto em cima da flor, né? Inclusive, o comprimento da linha reta que a abelha anda é diretamente proporcional à distância entre a colmeia e a flor.
Se ela anda uma linha reta pequenininha, é porque a flor está perto. Se ela anda uma linha reta grande, é porque a flor está longe. Que nem você diz assim, ó, não sei o que é daqui a 1 quarteirão ou daqui a 2 quarteirões, para a pessoa ter uma noção, mais perto ou mais longe. E as abelhas vão direto em cima. Ei, as abelhas sabem muito mais geometria do que eu, pelo amor de Deus, né? E aí, isso aí permite que elas consigam pegar o máximo de néctar de maneira mais eficiente. Então a abelha descobre onde estão as melhores flores, volta e explica para as outras onde essas flores estão, para as outras abelhas irem direto lá com o mínimo gasto de energia, para poderem trazer muito néctar e produzirem bem muitão mel, né? Von Frisch lá e a dança das abelhas aí na parada. A gente, pessoas, tem lá outro importante tipo de sociedade para lembrar, que diz respeito lá ao formigueiro aqui na parada. Sendo, gente, que existem, claro, vários tipos de formiga, a gente vai descrever a mais tradicional da literatura, formiga saúva, né? Formiga saúva, gente, é uma formiga vermelha, grandona. E a saúva ela é uma praga agrícola muito importante, das pragas agrícolas mais importantes no Brasil. Daí a importância de estudar as saúvas. No caso dos formigueiros de saúvas, você tem lá 4 classes sociais, 4 castas aqui na brincadeira. A rainha, também chamada Içá ou ainda Tanajura, ela tem um bundão. Cara, a rainha Içá Tanajura, ela é a única fêmea fértil em todo o formigueiro. O papel dela é parir 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Quando ela é jovem, ela é dotada de asas. Ela é alada aqui na brincadeira. Alada, com asas aqui na jogada. Você tem os reis alados. Esses reis alados também são chamados de bitus. Os reis alados, ou bitus, eles são os únicos machos que você vai ter lá no formigueiro. Notem que eles são alados, eles têm asas. Aí você tem operárias e você tem soldados. Tanto operárias quanto soldados são fêmeas estéreis. Entretanto, de acordo lá com as características, as operárias têm um papel de realizar funções gerais, né? Por assim dizer, serviços gerais. Procurar comida, tomar conta dos filhotes, tomar conta da rainha, construir o formigueiro. E os soldados, o papel é defesa. Soldados, inclusive, são nitidamente diferentes. Os soldados têm um cabeção com a mandíbula bem grande, poderosíssima, para poder chegar e combater os inimigos naturais aí em relação ao diacho da saúva. Como é que é a divisão de classes sociais em relação às saúvas? Muito parecido com as abelhas, né? Então a rainha, ela é 2N, os reis são N, a rainha por meiose fabrica óvulos, os reis por mitose espermatozoides, óvulo mais espermatozoide, fecundação, forma indivíduos 2N, fêmeas. Se ela vai ser uma rainha, um operário, um soldado, aí tem a ver com a alimentação. Se, entretanto, o óvulo se desenvolve por partenogênese, origina um indivíduo N, origina então um novo bitu, um novo rei em relação às formigas. Mesmo esquema que a gente escreveu em relação às abelhas. No caso, né, moçada, da história das abelhas, né, uma vez que as rainhas são jovens, elas são dotadas de asas, as rainhas aladas, as rainhas com asas, elas abandonam o formigueiro por um episódio chamado de voo nupcial. Gente, o voo nupcial é exatamente onde elas vão ser fecundadas pelos bitus, onde são fecundadas pelos reis alados. Tem algumas épocas do ano, tá, gente? Onde você tem lá que rainhas e reis saem do formigueiro lá para o voo nupcial. Né? Nessa época do ano, né, a galera costuma capturar as rainhas
as tanajuras, né, que são utilizadas lá como iguaria, né, como alimento, né, farofa de bunda de tanajura, não sei se alguém aí já comeu, por exemplo, lá, não, então bunda de tanajura torrada e tal, tem alguns pratos que a moçada faz com isso, né, chega a ser comestível. Sendo que a história é voo nupcial, porque o ato sexual é durante o voo, né? Eita, respeite a coordenação motora, para a galera conseguir se pegar durante o voo. No voo nupcial, cada rainha é fecundada por vários reis, cada rei fecunda várias rainhas, surubinha básica, mas porque é o único ato sexual que a rainha faz na vida dela. Ao contrário lá da colmeia, que a abelha rainha tem um harém de zangões para poder pegar de vez em quando, o único ato sexual que a rainha das formigas faz na vida dela é o do voo nupcial. Então, com quanto mais machos ela mantiver relações sexuais, mais espermatozoides ela armazena. Ela tem uma bolsa dentro dela. Nessa bolsa, ela guarda os espermatozoides que ela ganhou no voo nupcial vivos durante a vida inteira. Então, ela guarda dentro dela os espermatozoides de todos os machos com os quais ela manteve relação, espermatozoides vivos durante toda a vida. Por quê? Após o voo nupcial, os machos morrem, cansados, felizes, mas cansados. E, gente, as fêmeas, as rainhas, elas perdem as asas, se enterram no chão e formam um formigueiro. Começam a formar o formigueiro. A partir de agora, a rainha nunca mais vai ver a luz do dia. Ela se enterra e o papel dela agora é parir 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Estava até comentando com vocês, né, que na colmeia a rainha tem um harém de zangões, mas no formigueiro não, né? No formigueiro só tem fêmea. No formigueiro só tem calcinha. Nesse caso, moçada, os reis, eles são jogados para fora na época do voo nupcial, né? E não tem mais nenhum macho adulto, né? Os novos machos formados depois é para novos voos nupciais, mas dentro lá do formigueiro só vai ter fêmea. Os machos produzidos é só para época de reprodução. Ah, interessante que eu estava comentando, né? Que lá no formigueiro de saúvas, as saúvas elas são pragas agrícolas porque elas cortam folhas. O curioso é que ela não come a folha. Basicamente, as saúvas, elas cortam folhas que são utilizadas como, entre aspas, adubo de uma, entre aspas, plantação de fungos dentro do formigueiro. Ou seja, na verdade, moçada, o que acontece é que a saúva não come a folha que ela corta. Tu vê a formiguinha vermelha passeando com a folhinha nas costas, ela não come aquela folha. Ela leva a folha para dentro do formigueiro, onde tem uma plantação, entre aspas, de fungo, e a folha é usada como alimento pelo fungo, sendo moçada, que o fungo é o alimento das saúvas. Então a cadeia alimentar, nesse caso, é folha, fungo, saúva. Aqui na brincadeira, elas não comem as folhas. Elas, moçada, nesse caso, se alimentam do fungo. Inclusive, no voo nupcial, cada rainha jovem, cada dessas rainhas aladas jovens, leva um pouquinho do fungo do formigueiro original para poder dar origem ao novo formigueiro dela, né? Como é que se dá a comunicação dentro de um formigueiro? Bom, comunicação dentro do formigueiro de maneira muito semelhante à comunicação que a gente tem lá nas colmeias, através de feromônios. Todo mundo já viu, e eu até comentei em aulas passadas, né? Duas formiguinhas passeando em sentidos opostos, né? Uma dá um beijinho na outra e elas continuam andando, né? Elas andam naquela mesma trilha, exatamente seguindo uma trilha de feromônios, um cheiro que elas deixam para marcar o caminho seguro. E quando uma dá lá uma bitoquinha na outra, elas estão trocando feromônios e informações, estão trocando alimento. Um hábito comum entre as formigas chama trofalaxis,
exatamente a troca de informações, principalmente de alimento por contato. Em outras palavras, duas formiguinhas estão passeando na trilha. Quando, moçada, uma encosta na outra, se uma está com fome e a outra tem comida, uma vomita a comida dentro da boca da outra. Que delícia, né? Para poder chegar e dividir a comida. Uma troca de alimento, Trophallax, o nome desse caso. As colônias, né, as sociedades de cupins, elas parecem muito com os formigueiros. Parecem mais com os formigueiros do que, por exemplo, lá com as colmeias. Inclusive, em algumas épocas do ano, na época de chuva, né, quem é de interior, por exemplo, lá, tu acende a luz, ao redor da luz, fica um bocado de bichinho com asa. Aquilo ali, cara, é cupim. Aquilo ali vai ser chamado aleluia em algumas regiões. Aquilo ali são as rainhas e os reis dos cupins no voo nupcial. É porque normalmente eles se orientam pela luz da lua, né? A luz da lua é, por assim dizer, a senha para os reis e as rainhas dos cupins saírem voando por voo nupcial deles. E eles confundem lá a lâmpada com a lua, né? Todos eles com asas lá, exatamente para o voo nupcial deles. Então aquilo ali são cupins, né? Os reis e as rainhas são dotados de asas. De maneira semelhante às abelhas, terminou o voo nupcial, né? As rainhas dos cupins vão formar lá um cupinzeiro novo, né? De maneira bem semelhante ao que eu estava descrevendo em relação aos formigueiros.